Fala galera, o vídeo de hoje é para você que está aí, que está de frente para sua planta, seu bonsai, está olhando assim, ele olhando para você, você olhando para o bonsai e não sabe o que fazer, com medo de fazer uma cagada, de podar errado, de estragar a sua planta. E se esse é o seu caso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar com todos os detalhes e minúcias, tudo que você precisa saber para não fazer besteira na primeira poda do seu bonsai. Então fica na cadeira e vem comigo na visão. Bem, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal Bonsai Online, o melhor canal de bonsai do Brasil. O vídeo de hoje, então, é especial para você iniciante que está em contato pela primeira vez com bonsai, ganhou uma plantinha, ou então foi no supermercado e viu aquela coisa que parece um bonsai, mas não é um bonsai. Eu explico isso em outros vídeos, procure no canal, mas parece um bonsaizinho e você comprou aquilo e levou para casa achando que aquilo ia ficar daquela maneira, como se fosse uma coisa artificial, não fosse um ser vivo que fosse se desenvolver e crescer. Mas o caso é, a planta cresce, né, um ser vivo. E muita gente, como eu falei, fica surpreso, porque não achava que isso ia acontecer e se vê de frente para um problema. Falando assim, bem, era tudo bonitinho, parecia uma arvorezinha e agora está tudo espivinhado, está tudo grande e eu queria voltar ela para aquela forma bonita que ela tinha. Isso, tá, diga-se de passagem, quando a planta vive o suficiente para chegar a crescer. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente tem o primeiro contato com o bonsai, a gente mata ele muito rápido por desconhecimento. E se você quer aprender como não matar sua planta, tem vários vídeos aqui no canal ensinando com detalhes isso. Tem uma série muito boa lá do começo do canal, que é Não Seja um Serial Killer de Bonsai. Assiste lá que com certeza você vai resolver esse problema. Mas então, tendo resolvido essa primeira questão, que o bonsai é uma planta e se ele estiver saudável, ele vai crescer e vai perder a forma, né? E não tem nada de errado com isso. O seu bonsai não está esquisito porque está crescendo. Não é como você pensava iniciante, que ia ficar daquele jeitinho bonito ad eterno. Isso é uma coisa, inclusive, que eu sempre friso aqui no canal, que algumas pessoas até ficam chateadas comigo, porque atrapalha um pouquinho o comércio da galera, é que bonsai não é uma coisa legal de se dar de presente, porque junto com o bonsai, necessariamente tem que vir o conhecimento de como fazer bonsai. Por que, Wagner? Porque se você não souber como fazer bonsai, aquele bonsai em pouco tempo ou morre ou vai se desconfigurar todo, porque você não vai saber da continuidade para manter aquela forma bonita ali e até evoluir com ela. Tá? Então isso também é uma coisa muito importante, guarde no seu coraçãozinho iniciante. Se você quer fazer bonsai, corra atrás de conhecimento, porque você vai precisar. Antes então de a gente ir lá aprender a fazer a primeira poda da minha planta, eu quero só falar para vocês que é uma ótima ideia virar membro desse canal. Tem vídeos lá com conhecimento bem vasto, bem profundo. Então são vários vídeos exclusivos lá na área de membros. E por conseguinte, vale muito a pena você virar membro. Tem uma galera lá já aproveitando e o pessoal fala, Wagner, isso é muito barato. Como é que você disponibiliza esse conhecimento aí que nem no curso da galera tem? Aqui por esse valor no YouTube, mas é exatamente para ajudar vocês que querem aprender bonsai. Então vale muito a pena virar membro. É só ir aqui embaixo no botão Vire Membro, ou se não aparecer para você, vai no computador que aparece. Pois bem, já que entendemos essa primeira parte, que um bonsai saudável, ele vai crescer, ele vai perder a forma, se não tiver um bonsaísta cuidando dele, intervindo ali, vamos aprender a fazer a primeira poda no nosso bonsai. Vem comigo! Bem galera, então temos aqui uma plantinha modelo, né, que tá cabeluda, como a gente fala no bonsai, tá precisando de uma poda e vai ser uma ótima. Isso aqui é uma cereja do Rio Grande, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor. É uma cereja do Rio Grande e vamos fazer o trabalho que a gente precisa nela. O que a gente vai precisar para podar a nossa planta? Primeiramente de uma tesoura, né? Então aqui eu tenho uma tesoura que ela é de bonsai, mas pode ser qualquer tesoura que você tem, uma da Tramontina. De começo você não precisa comprar uma ferramenta cara, que a tesoura de bonsai pode ser bem cara. Tá? Essa aqui é uma tesoura importada do Japão, tem um valor considerável. Pode ser uma tesourinha da Tramontina de poda de fruta, que vai servir muito bem, beleza? Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber, um detalhe muito importante, para você podar o seu bonsai e não fazer besteira, é em que parte do galho que você vai podar. Bem, deixa eu afastar um pouquinho aqui e chegar mais perto, que isso é importante a gente conversar. Deixa eu tirar aqui um pedacinho do galho aqui que eu explico para vocês isso direito. Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, peraí. Ui. Olha aqui. As plantas, elas têm folhas arranjadas no galinho de forma diferente.
né? A cereja do Rio Grande, ela tem uma para cada ladinho. Pá, nasce duas assim, duas assim, duas assim. Mas, como eu falei, cada planta é diferente. Você pode ter, por exemplo, um ficus que nasce uma folhinha aqui e depois mais para cima nasce só umazinha e depois do outro lado nasce mais umazinha, mas tem uma coisa em comum que a gente precisa saber para podar e que serve para qualquer uma, que é o seguinte. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem isso aqui. Pera aí. Pronto. Assim tá bem de pertinho. Então eu sempre vou podar no espaço que eu tenho entre o aparecimento de uma folha e outra, tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia podar nesse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá vendo? Aqui eu tenho uma folhinha nascendo e ali em cima eu tenho outra. Então o que acontece quando eu podo aqui para vocês verem melhor? Vai nascer brotinhos aqui no sovaco da folha, onde a folha entra em contato com o galinho, e eu vou dar continuidade a esse galho, a planta vai nascer de novo, vai crescer de novo, vai brotar desse ponto aqui. Se for um ficus, por exemplo, como eu falei, olha só, né? Ao invés de ele ter duas folhinhas no mesmo ponto, ele vai nascer, como eu falei, uma aqui, outra mais em cima e outra mais em cima. Nesse caso, eu também escolho aqui a altura que eu quero podar e sempre podo entre uma folha, nesse espaço que eu tenho, entre o aparecimento de uma folha e outra. Por exemplo, poderia podar aqui, ó. Porque daqui do sovaco da folha de novo vai nascer um brotinho que vai dar continuidade ao galho. Ficou claro isso? Então eu sempre podo no galinho entre o aparecimento das folhas. Apareceu uma folhinha aqui e uma folhinha aqui em cima. Eu podo ali no meio, mais perto, se possível, do aparecimento da folha de baixo ali. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu podar deixando um espação aqui, ó, por exemplo, né, eu tento encurtar um pouco esse espaço aqui e podar mais perto da folha de baixo. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você precisa demais saber e entender para você podar o seu bonsai pela primeira vez. E quem não te ensinou isso, fez um vídeo muito raso, está te enganando, porque isso é muito necessário. Como eu falei, gente, a verdade é que quem tem bonsai tem que saber fazer bonsai, não tem escapatória, tá? Não dá para você ser um leigo e ter bonsai, a não ser que você contrate alguém para cuidar dos seus bonsais, que é o que acontece com colecionadores, por exemplo. Então é muito importante que você, se você gosta, que você conquiste esse conhecimento para dar tudo certo. Voltando, deixa eu voltar a câmera aqui para a posição dela, para a gente dar continuidade aqui, que agora a gente precisa ver de um pouquinho mais de longe. Bem, então voltei aqui para a minha cereja do Rio Grande, aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a mesma coisa que acontece com bonsai, seu bonsai na sua casa. Ela está crescendo, né? Isso é normal, como eu falei, e altamente desejável. Mas faz a planta perder a forma. Então a segunda coisa que eu preciso entender, depois que eu já entendi essa parte de onde cortar com a tesoura, é o que cortar, o que tirar fora. Bem, a resposta é muito simples, porém, para o iniciante, às vezes, é um problema. O que eu preciso tirar? Eu preciso tirar tudo que não faz parte daquela copa. E para isso eu preciso ter na imaginação, mais ou menos, o formato que eu quero para a planta. Por exemplo, aqui eu tenho a minha planta. O que está saindo do formato ideal dela? É isso que eu vou tirar. É como se fosse cortar o cabelo. Eu tenho que tirar todo o excesso que não vai fazer parte daquele corte de cabelo novo. Então, eu tenho que imaginar o limite aqui da copa, onde eu quero a copa da planta, e a partir daí reduzir para alcançar aquele limite, alcançar aquela linha. A gente pode imaginar, por exemplo, eu vou fazer um efeito aqui agora, vai aparecer uma linha aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, tudo que sair dessa linha, eu tiro. É muito simples e é isso que vocês têm que ter em mente. É só lembrar quando você ganhou a sua plantinha ou quando você comprou a sua plantinha, mais ou menos como é que era. Eu tenho que retornar para aquele formato ali. Capite? Então, vamos começar aqui o trabalho que vocês vão entender. Vamos lá? Sempre com aquela coisa que eu falei na mente, de onde tirar. Tá? Deixa eu virar a planta para mim que fica mais fácil e depois a gente mostra, né? Então, sempre respeitando aquela coisa das folhinhas, eu vou começar a tirar aqui. Isso também tem um efeito muito interessante na sua planta. Isso aumenta a complexidade da copa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu corto, normalmente novas brotações aparecem e vai ramificando. Então a sua copa fica mais copa de árvore mesmo, com bastante ramificação.
entendeu? Então você tem ganho várias vezes fazendo esse processo. Ah, Wagner, isso não faz mal para a planta, tal? Isso é uma dúvida que muito iniciante tem. Não, gente, só faz bem, tá? Quando você poda a sua planta, você renova as folhas, ela faz fotossíntese melhor, então você só está fazendo bem para a sua planta. Claro que você não precisa podar sempre também, né? Só quando é necessário, não precisa exagerar, tá? Vamos lá. Então, estou fazendo o que eu falei aqui, estou tirando os excessos, né, que estão saindo da copa, para a gente chegar numa copa legal. Eu estou fazendo rápido assim, gente, porque eu já tenho uma experiência, né? São quase 30 anos de bonsai, 25 anos de bonsai, então eu já tenho uma experiência do que eu quero, inclusive, né? Tá? Então não seguir pela a minha rapidez fazendo isso aqui, né? No caso de vocês, tomem seu tempo, prestem atenção, né? O bonsai, ele é uma terapia porque a gente precisa de foco, né? Então é o momento de você focar sua mente ali, fazer as coisas devagar, esquecer os problemas, esquecer a esposa reclamando, o filho gritando, né? Esse é o horário. Isso aqui eu vou tirar aqui. Então eu estou girando aqui a planta. Esse galho aqui, gente, esquece, tá? Ele não faz parte da nossa aula, porque esse galho eu estou deixando ele crescer para engrossar o galho. Isso não importa para vocês. Seja uma coisa um pouquinho mais avançada. E aí, tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, já deixa o like aqui, que ajuda pra caramba, né? O like é a melhor maneira de vocês reconhecerem o meu esforço aqui de gravar um vídeo para vocês e ajudar vocês aí na casa de vocês, tá? Então não deixe de deixar o like, não esqueça, porque realmente é muito importante para mim. Então estou girando a planta, como eu falei, diminuindo ela, onde eu acho que tem que ser diminuída, tá? Para a gente chegar na linha que eu comentei. Bem, pessoal, então a copa em si eu quero deixar mais ou menos aqui. Né, tem um galinho aqui que está saindo um pouquinho, ó. O que eu faço? Né? Recuo ele também aqui, ó. Né? Agora tem só essa parte aqui que está saindo muito, que é o ápice, que normalmente é mais forte da planta. Então eu também vou tirar esse ápice aqui, né, para ajudar a plantinha, inclusive, a ramificar também. Pronto. Pronto, olha só que diferença que já deu em termos de visual. Como eu falei, esqueça esse galho aqui, que não faz parte aí da nossa aula. E olha como é que a plantinha já ficou com a forma de bonsai. Deixa eu ficar em pé aqui que meu casaco vai até ajudar vocês a verem. Aqui, ó. Né? Ó. Assim. Legal, né? Então deixa eu tirar a plantinha aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Mas deu para entender, é isso que precisa ser feito. Então vem comigo. E uma coisa importante, no caso das coníferas, o que são coníferas? Os pinheiros, os juníperos, é diferente. Não é exatamente como eu mostrei aqui. O princípio, de certa forma, é o mesmo, da gente voltar a copa para onde a gente quer ali. Mas a metodologia de fazer isso é diferente. Tem a questão de pinçagem, de você arrancar com a mão. E no caso dos pinheiros também tem a questão de pinçagem de agulha, né? Porque ele tem agulha, ele não tem folha, né? São agulhinhas. Então é diferente, beleza? Então fica isso no coração. Se você comprou um junípero, né, ou um pinheirinho, é diferente do que eu falei aqui. E depois a gente pode até tentar abordar isso no outro vídeo, beleza? Bem, Wagner, e após esse procedimento, eu preciso de algum cuidado especial? Preciso adubar a planta? Preciso botar numa área protegida, na sombra?
Não, gente, de fato é só ela continuar no ambiente dela. Se ela estava crescendo naquele ambiente, então volta para lá que está dando certo. A gente só tirou algumas folhas, então agora é rega normal, sol normal, para ela continuar o crescimento dela. E uma coisa muito importante é que se ela estiver saudável, estiver tudo bem, estiver com nutrientes ali no substrato para ela, o substrato estiver bom, drenante, ela vai voltar a crescer em pouco tempo, principalmente se estiver numa época quente do ano, que ela cresce muito rápido. Então ela vai crescer novamente e em breve você vai ter que repetir esse procedimento que a gente fez hoje e pode repetir quantas vezes forem necessárias. Bem, se você chegou até aqui e não deixou o like ainda, eu vou te dar um punch, porque você merece. Você não é um telespectador legal. Deixa o like aí agora, destrava esse dedo para ajudar o canal. E se não é inscrito, se inscreva agora para ter acesso a conteúdos tão bacanas quanto esse. E caso tenha alguma dúvida, que você quer que eu grave um vídeo, deixa aqui nos comentários que eu gravarei com certeza. Bem, mais uma vez, se quiser ter acesso a muito conteúdo exclusivo para todos os níveis, custa uma bagatela de R$3, você vai ter uma série de vídeos com muito conhecimento para você por esse preço. É só virar membro do canal e se quiser virar membro nível sobrinho, que é o mais alto, tem ainda mais vídeos exclusivos para vocês e tem ainda um plus do grupo do Telegram só para os sobrinhos, onde eu tô lá e respondo dúvidas de todos que estão nesse nível, beleza? Bem, gente, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo, ter ficado até o final. Você é demais, agradeço muitíssimo a audiência, espero que tenha gostado e como eu falei, se quiser algum conteúdo específico, tiver alguma dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários que eu gravarei para você e vejo você na semana que vem, se tudo der certo, se o universo conspirar, estarei aqui de novo compartilhando um pouquinho dessa paixão pelo bonsai com você. Até lá e tchau, tchau!